Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Shounen. Hoje finalmente a gente vai voltar a falar sobre One Punch Man e agora a gente vai até aumentar a frequência dos vídeos sobre o nosso careca de capa. Nesse vídeo de hoje eu decidi trazer uma listinha pra vocês, porque todo mundo adora o herói Saitama, mas também todo mundo quer ver um pouco mais sobre o Garou, aquele anti-herói incrivelmente poderoso de One Punch Man que tá passando todos os limites de poder. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos falar sobre todos os encontros de Saitama e Garou que no final deu em briga. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e se inscrever no canal também se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, a gente já sabe que o Garou é incrivelmente poderoso e a gente já sabe qual é o objetivo dele. Ele quer caçar heróis, qualquer um que aparecer no seu caminho, desde que seja forte o suficiente pra o enfrentar. Mas no começo qualquer herói era o suficiente pro Garou, ele realmente estava indo atrás de todo mundo que tivesse esse título. E acontece que após enfrentar alguns heróis, ele acaba entrando no mesmo bairro que Saitama, na área de entretenimento, no distrito de entretenimento. Ali, como vocês se lembram, ele encontrou aquele cara chamado Zenmete. E bem, ele simplesmente viu aquele homem divulgando os trabalhos dos heróis, a associação dos heróis, e ele decidiu acabar com ele ali mesmo. Garou então foi pra cima dele e com um golpe apenas acabou com tudo. Ele tava furioso e aquilo não satisfez. Acontece que, bem, mais ou menos por aí foi quando o Saitama entrou no seu caminho. O careca de capa não queria nada, ele simplesmente queria passar. Ele chegou meio que pedindo licença pro Garou, que tava meio furioso e já achou que o Saitama fosse um herói tentando prender ele ou algo desse tipo, e decidiu acabar com ele ali mesmo, cometendo um grande erro. Garou então prepara sua mão pra dar um golpe diretaço. Ele simplesmente abre sua mão, deixa a palma reta e dá um golpe direto no ombro do Saitama, perto do seu pescoço. Aquilo deveria mandar o cara pro chão, só que o Saitama nem se moveu. Foi tipo um arranhão, mas obviamente o Saitama não ia deixar passar. Ele ficou muito irritado e fez a mesma coisa. Ele devolveu pro Garou exatamente o mesmo movimento. Aquilo então deixou o Garou inconsciente no chão. Só que, bem, foi culpa dele tentar impedir o Saitama de comprar uma peruquinha. Ele só queria participar do festival de boa. 何すんだ誰だてめえカツアゲする気か買い物の邪魔すんな Garou nesse ponto foi pro chão e ele meio que se deu por satisfeito, afinal ele não reconheceu bem o Saitama depois disso. Ele não entendeu como ficou no chão e por este motivo partiu pra seguir sua vida normalmente. Acontece que pouco tempo depois disso ele acabou encontrando com o herói novamente. E dessa vez nem foi o Saitama que era o seu alvo. Garou tava na sua busca por heróis de rank S, agora esses eram suas presas principais, então ele acabou enfrentando o Watchdog Man. No início ele sentiu que tinha uma vantagem e sentiu que podia vencer, mas depois no meio da luta ele percebeu que não. O Watchdog Man era rápido, era forte e isso deixava o Garou confuso. Afinal, ele não estava conseguindo prever o estilo de luta daquele herói. Afinal, ele lutava como se fosse realmente um cachorro. Por este motivo, o Garou acabou sendo encurralado e ele acabou sendo quase nocauteado. O Watchdog Man ficou brincando com o Garou, basicamente brincando de dar patinha e deixando aquele cara furioso, mas sem saída. O estilo dos dois era muito diferente, mas Garou notou que aquele cara era muito rápido. O Watchdog Man usava combinações de movimentos que eram péssimas pro Garou. Ele não conseguia escapar, ele não sabia muito o que fazer. Então ele tinha percebido que naquele ponto, Bang só ensinou pra ele como lutar contra outras pessoas que praticavam artes marciais. Nunca ele aprendeu a lutar contra monstros não humanoides e pessoas que utilizavam um estilo de luta um pouco animal. Então Garou percebeu que sim, a única saída seria fugir e ele escapou imediatamente pra não acabar perdendo tudo ali. Acontece que ferido, no meio do caminho ele acabou encontrando um outro herói de rank S e achou que era uma ótima ideia arrumar briga novamente. Ele encontrou King e percebeu que entrar numa briga seria perigoso, mas se ele pegasse ele desprevenido podia vencer facilmente e depois escapar. Garou então encontrou aquele famoso herói ao lado de alguém que estava com capa, mas não era muito famoso não. Ele nem queria saber quem era aquele careca de capa que tava ali, ele só tava imaginando que o homem mais forte do mundo, King, podia fazer para desviar dos seus movimentos, dos seus ataques e assim escapar. Garou não queria deixar isso acontecer e ele foi pra cima do King com tudo. Ele acreditou ter previsto todos os movimentos, todas as possibilidades, tudo que o King podia fazer. Enquanto isso, o King tava numa boa conversando com o Saitama sobre a vida e sobre os heroísmos. O King nem mesmo falou pra ele sobre o Garou, sobre o caçador de heróis, por mais que seria uma boa ideia falar. Neste meio tempo, o Garou, que não estava com muitas dores e ainda conseguia se mover, foi pra cima do King com tudo em alta velocidade e ainda gritava que conseguia prever todos os movimentos dele, ler tudo que ele tava fazendo, apesar que ele não tava fazendo nada. Então ele foi pra cima e meio que por instinto, o Saitama simplesmente levantou o pé. Ele não tava com a intenção de acabar com aquele inimigo, ele não queria lutar, ele nem mesmo achou que o Garou era um vilão. Ele só levantou o pé mesmo. Naquele ponto ele deu um chutão no Garou que mandou o cara pra muito longe. Basicamente, Garou atravessou uma parede. E pra vocês terem noção de como o Saitama tava confuso, ele ainda pergunta pro King se o cara que saiu correndo na direção deles e depois meio que sumiu era amigo dele. E bem, o King não reconheceu que era o Garou, mas ele já tinha noção de por que o cara sumiu. Foi o chute do Saitama. Naquele ponto foi mais um ponto pro careca de capa. E bem, foi um gol certeiro.
今襲いかかってきたやつ知り合い？いや、心当たりはないよ。 Bem, agora a gente já tá nas cenas que não foram apresentadas no anime ainda. Neste ponto vocês vão ver que o Garou não é simplesmente um vilão. Ele já tava agindo como um anti-herói quando ele protegeu aquele garotinho, quando percebeu que heróis de classe A e classe B poderiam acabar com ele ali mesmo. Enquanto tentavam deter Garou, eles podiam ferir um inocente, então ele não deixou acontecer. E neste momento a gente vai ver o Garou fazendo algo parecido novamente, mas dessa vez salvando civis. Ele tava simplesmente andando pela rua, ele tava com fome, ele tinha acabado de sair da associação e acabou encontrando algumas pessoas fazendo uma campanha na rua. Eles queriam se juntar aos monstros, eles queriam se juntar à associação de monstros. Aquelas pessoas diziam que eles acabariam sendo feridos ou algo pior caso a associação de monstros pegassem eles. Mesmo assim, nem todo mundo concordava com aquele grupo, e é claro, algumas pessoas pediam para que eles parassem para não ficarem fazendo esse tipo de coisa na rua. E foi aí que um homem pediu para que todo mundo se calasse. Ele dizia que preferia morrer do que trabalhar ao lado dos monstros, ele nunca faria isso. E foi nesse ponto que um dos líderes pegou e olhou: ah tá, se ele não vai trabalhar com os monstros, chegou numa boa hora. Ele vai ser a nossa primeira oferenda, nós vamos nos entregar para a associação. Naquele ponto, quando ele disse isso, ele simplesmente gritou: peguem ele, e todo mundo saiu atrás daquele garoto. Quem tava passando do lado dele foi o Garou. Naquele ponto, ele viu que um inocente ia ser pego, e ele simplesmente acabou com o cara que tava indo pra cima dele. Ele simplesmente deu um peteleco, sim, apenas um peteleco. Isso foi o suficiente pra deixar uns 3 carinhas no chão de uma vez só. Ele dizia: aí, some da minha frente agora. Neste ponto, ninguém mais tem coragem de enfrentar o Garou. Ele então fica de boa e decide almoçar no restaurante, simplesmente assim. E depois dessa introdução, a gente percebe que enquanto ele tava ali comendo, sem ter dinheiro pra pagar, mais uma pessoa tava pedindo também. O Garou tava comendo um montão e, bem, o Saitama também, no mesmo restaurante. O careca de capa então já tava terminando, ele disse que tava bem cheio, e aí percebe que esqueceu a carteira em casa. E agora, o que ele ia fazer? Não tinha como ele fugir, ele era um herói e ele nem mesmo sabia se tava em casa. Afinal, ele podia ter deixado cair no mercado também. Acontece que o Saitama não precisou fugir, afinal a Fubuki apareceu por ali. Ele então meio que convida ela pra almoçar enquanto continua pensando como ia fugir. Mas depois disso ele percebe alguém fugindo do restaurante. O Garou simplesmente se levantou e foi embora sem pagar. E o Saitama, percebendo isso, ele viu a oportunidade perfeita. Ele se levanta e diz: não, ninguém pode fugir sem pagar, e sai correndo atrás do Garou. Ele então deixou a Fubuki sozinha pra ela pagar a conta e depois disso foi atrás daquele vilão. E aí, bem, depois de um tempo ele acabou encontrando com o Garou, que novamente estava salvando o garotinho. Saitama então já chega gritando atrás dele: ô senhor que sai sem pagar a conta, quem disse que você podia fugir sem pagar? Mas como o Saitama fez a mesma coisa, ele deixou passar de boa. Ele disse que foi só um aviso, vira as costas e vai embora. Mas bem, Garou fica furioso e começa a chamar por ele: ô, você não veio aqui me derrotar, tá com medinho? Essa foi a primeira grande luta entre o Saitama e o Garou. O Saitama foi embora porque ele realmente se sentiu ajudado e o Garou ficou irritado. Garou então foi correndo atrás do Saitama, ele queria acabar com aquele herói. Ele então segura Saitama pelo ombro e já estava prestes a dar um soco na cara dele, mas Saitama olha sério. Depois disso, o careca de capa simplesmente levanta sua mão direita pra trás, sem nem olhar. Ele tava suando frio de medo, porque dizia que, bem, praticamente era cúmplice do Garou e não queria arrumar problema. Então ele simplesmente bateu no cara e ficou por isso mesmo. Depois disso, o Garou ficou por um tempo inconsciente. A última agora rolou na webcomic de One Punch Man. E bem, logo logo vai rolar no mangá. A gente sabe que o Garou tá se fortalecendo ainda mais e ele tá passando dos seus próprios limites. Ele tá a cada luta chegando praticamente entre a vida e a morte. E a gente tá percebendo que ele sempre se adapta. Ele pode tá perdendo aqui agora, mas depois de um tempo ele vai se fortalecer e vai conseguir enfrentar os inimigos novamente. E a gente vê isso acontecendo em várias lutas. Principalmente, a gente viu ele lutando contra subordinados da Gyorogoro, o que o levou a quebrar muito do seu limite. Garou quase morreu. E ele fez isso na webcomic, ele quebrou seus limites e ficou muito mais forte. Forte quanto? Forte o suficiente para acabar com praticamente toda a associação de heróis. Garou começou a vencer todos os heróis de uma vez só. Fubuki, Tatsumaki, Sweet Mask, Pig Gold, Zubiman, Shujin Pearl e até mesmo o Atomic Samurai. Todos eles estavam indo pro chão, depois a gente viu que ele enfrentou o Saitama também. Tudo isso agora já de um jeito monstruoso, mas a forma inicial que deu conta de todo mundo. O nosso herói ficou brincando com ele, só usando golpes normais. E depois de um tempo ele começou com golpes diferenciados, a ponto de acabar com o Garou com um soco e depois com uma cabeçada. O soco do Saitama foi destrutivo, a sua cabeçada também. E a gente viu que essa luta foi num nível completamente diferente, porque eles praticamente saíram da atmosfera. A gente também viu que o Garou se tornou muito monstruoso, gigantesco. Mas ali um possível laço futuro estava acontecendo. Afinal, o Saitama percebeu que no início, por ver ele como um herói desconhecido e talvez fraco, o Garou não lutou a sério. Saitama então disse que Garou era um homem gentil e que não queria machucá-lo. E bem, ele realmente não lutou pra destruir Garou. Ele dizia que Garou não estava se entendendo de verdade e estava mentindo pra si mesmo. Naquele ponto a gente viu que o Garou, mesmo estando mais forte do que
que praticamente todo mundo. Ainda não chegou no ponto de nem mesmo ser capaz de arranhar o Saitama, só que mesmo assim, ele realmente se mostrou assustadoramente poderoso. E em todas as lutas do Garou, ele tava se fortalecendo e ele ficava muito animado até mesmo quando não tava vencendo, principalmente quando não tava vencendo. Essa é uma sensação que o careca de capa queria muito sentir. Mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer todas as lutas do Garou e do Saitama, todos os encontros deles, desde o comecinho do anime até os pontos que só apareceram na webcomic. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!